Gênesis capítulo 1, versículo 6. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. O que é uma expansão? Um espaço, um lugar no meio das águas. E haja separação entre águas e águas. É um espaço, água em cima e água embaixo. E o espaço ficou cheio de oxigênio e gases e pressão. E fez Deus E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, um lugar no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. O espaço, né, no meio das águas, e separação, água em cima e água embaixo do espaço, de um lugar. É como se fosse uma bolha, meia bolha. E fez Deus a expansão, que é o espaço, né? E fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. Então Deus separou águas em cima desse lugar do espaço, ou um lugar, né? Água em cima e água embaixo. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus. Só que esses céus aqui, eu acho que não é esses céus, é céu. E chamou Deus a expansão céu. Porque o céu aqui do Brasil é o mesmo que do Japão, dos Estados Unidos, etc. E foi tarde e manhã o dia segundo. E para terminar, capítulo 1, versículo 9, e disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo do céu num lugar, e apareça a porção seca. A porção seca é o nosso mundo, Ajuntem-se as águas debaixo do céu em um lugar. Daí apareceu a porção seca, que é os continentes, é o nosso mundo, é onde a gente pisa. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra. A terra é os continentes. Os continentes surgiram no meio das águas. Deus separou continente para cá, água no meio, continente para lá, etc. E chamou Deus a porção seca terra, os continentes. E ao ajuntamento das águas chamou mares. Deus criou a porção seca, a água, né? Separou as águas com os continentes, né? E essas águas chamou mares. E viu Deus que era bom. Versículo 11, capítulo 1. Eu paro por aqui. Então, no primeiro capítulo, do versículo 1 até o versículo 5, Deus fez o primeiro dia, né? Esse primeiro dia, ele começou a contar como ele fez o mundo dele. O primeiro dia começou a contar como ele fez o mundo dele, ou só o começo. Eu acho que isso aqui foi tirado. E daí, versículo 6, Deus começou primeiro dia, né, o mundo dele. Deus começou a contar como que ele começou a fazer o mundo dele e parou por aí. Daí, primeiro dia, né? Daí começou no segundo dia. Segundo dia, Deus começou a construir o nosso mundo. Haja uma expansão no meio das águas, um espaço, que Deus fez o nosso mundo no meio das águas,
do mar dele. Tinha um mar e esse mar ficava no mundo dele, no mundo espiritual. Ou seja, a gente está morando no meio do mar espiritual de Deus. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas e haja separação entre águas e águas. É uma bolha, uma meia bolha. E fez Deus a expansão e fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo do espaço e as águas que estavam sobre o espaço. E assim foi. E chamou Deus a expansão céu, não é céus. E foi tarde e manhã, o dia segundo. Segundo dia ele começou o nosso mundo. Segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo do céu, num lugar, e apareça a porção seca, é os continentes. Os continentes, no meio da bolha, dentro da bolha, Deus falou assim: ajuntem-se as águas debaixo do céu em um lugar e apareça a porção seca. A porção seca é a terra, é os continentes, o nosso mundo. E ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. Capítulo 1, versículo 11.